Oi, pessoal, aqui é o Luciano e como já é tradicional aqui do CNS Brasil, vamos fazer um vídeo comentando o nosso torneio CNS, que teve lugar em julho de 2023 e teve algumas modificações com relação às duas versões anteriores. Primeiramente, o torneio se deu em apenas um mês, antes eram 2 meses de torneio, no meio do ano, né? E a mudança principal desse torneio é que houve também uma mudança no ritmo de jogo, 0 minutos por 60 de Byo-Yomi, ou seja, o relógio já começa zerado, mais 60 segundos para cada lance, o que é um Byo-Yomi razoável para a gente ter um jogo pensado. 1 minuto é bastante tempo, né, para se pensar em torneios mais regulares. E a principal mudança dessa edição foi que nós não tivemos um torneio moderado ativamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, os jogadores eram mais livres para jogar quando quisessem, com quem quisessem. Isso traz algumas vantagens, como desvantagens também. A principal vantagem é, como nós dissemos, as pessoas se sentem mais livres para jogar. A desvantagem é que, eventualmente, nós vamos casar jogos só com quem quisermos. Então, digamos, existe alguém que está interessado realmente no torneio, está investindo, tentando casar jogos com os outros jogadores, mas não consegue. Acaba tendo vantagem aquele que tem mais tempo para ficar logado, para ficar online. Bom, foi tentada essa fórmula, principalmente para ver se nós tínhamos mais quantidade de jogos efetivamente jogados, né? E também se aumentava a procura pelo torneio. Aqui nós temos a tabela, o resultado final, tá? Antes de partir para comentários de vencedores, tanto geral como nas categorias, vamos comentar que, na verdade, o número de jogos efetivamente jogados não aumentou com relação aos torneios anteriores. Nós tivemos uma diminuição no número de participantes, nós tivemos 38 participantes, e infelizmente vários deles não fizeram nenhum jogo sequer. Essa diminuição se deu tanto da comunidade internacional como dos jogadores brasileiros. Acredito que se deva a dois fatores principais, né? Tanto nós temos uma quantidade maior de torneios agora da Associação Brasileira de Shogi, torneios oficiais, então é de se esperar que tenham mais procura, e esses torneios oficiais se dão um a cada trimestre, sendo que 2 deles são virtuais e 2 deles são presenciais, ou seja, se faz um torneio oficial a cada 6 meses, e isso realmente é muito mais do que a comunidade de Shogi nacional tinha até esse momento, né? O país, como tem dimensões continentais, pessoas que moram muito afastadas de São Paulo, que é onde se dão os torneios presenciais, acabam tendo online como única alternativa, e agora essas pessoas têm 2 torneios oficiais para participar por ano, né? Uma possibilidade que antes não se tinha. Quanto à comunidade internacional, nós vemos que o interesse por torneios do 81 Dojo, principalmente por fazer torneios, né, tem decaído também nos últimos tempos. Nós vemos antes vários clubes de países que não o Japão, né, fazendo torneios bastante interessantes, e isso tem decaído também com o tempo. Bom, vamos para os resultados dos torneios. Esse torneio, então, foi organizado por mim e coorganizado pela Rebeca, nossa querida Tokyo Pitch. E aqui estão os dados do torneio, aqui acima, e abaixo aqui a tabela de resultados. E esse ano, o título do torneio foi para o México. O jogador Gerarduf
né, Gerardo Vera, que teve bastante interesse, ele ia atrás realmente da marcação dos jogos, ele ficava bastante tempo online, logado, com um desafio aberto, e corroborando novamente a nossa opinião sobre esse torneio e os torneios anteriores, que os vencedores primam pelo esforço. Nós temos aqui vários jogadores fortes na nossa tabela, e o Gerardo ele tem um rating que varia geralmente entre primeiro Q e primeiro Dan, né? É um rating mais baixo assim, do que boa parte dos jogadores, mas isso não impediu de ele ter realmente a maior parte dos pontos conquistados. Você vê aqui que com um aproveitamento de aproximadamente 50% dos jogos que ele efetivamente jogou, mas ele jogou bastante. Em segundo lugar, o Hans Bayer, já é a nossa figurinha carimbada aqui nos nossos torneios CNS, sempre nos honra com a sua presença, e sempre muito combativo nesses torneios, também se esforçou bastante e conquistou o segundo lugar. Ele foi nosso primeiro campeão, o campeão do primeiro torneio CNS. Foi feito em 2021. Em terceiro lugar, uma grata surpresa aqui para nós. O Rian é um jogador brasileiro, nível Q, aqui 1275 de rating no momento. Fez jogos muito interessantes nesse torneio. Conseguiu aqui a terceira colocação no quadro geral. Dentre as categorias, nós tínhamos 4 categorias. Nós tínhamos a categoria feminino, primeiro lugar com a Rebeca, de novo, vencendo uma categoria feminina em um torneio. Nós tínhamos 3 categorias Q. A categoria Q3, para jogadores abaixo de 1000 de rating. Tivemos aqui a vitória do Rodrigo, também um jogador iniciante. Efetivamente jogou uma partida, né, curiosamente com o nosso maior ranqueado do torneio, Koshiro, né. Ele foi derrotado nessa partida, ficou com 1 ponto, mas como não havia outros jogadores, ele ficou em primeiro lugar aqui na categoria. E tá valendo, claro. Isso era o proposto. Esse torneio tem, além de incentivar participantes iniciantes da nossa comunidade, também nós temos interesse especial em interação com a comunidade internacional, são, digamos assim, os nossos 2 grandes pilares dos torneios CNS. Mesmo com a associação fazendo bons torneios oficiais, o CNS insiste na realização dos torneios, né, no 81 Dojo, como já vem sendo essa tradição do clube há 3 anos. A categoria Q2 ia de jogadores de rating entre 1000 e 1199. Tivemos a vitória do Flávio Fan, que também se esforçou bastante em jogar os seus jogos. Fez jogos bem interessantes também e conquistou a categoria Q2. E na categoria Q1, entre 1200 e 1499 de rating, venceu o João Guilherme. Bom, esses foram os vencedores do torneio, e como também é tradição aqui, nós vamos comentar um jogo desse torneio que geralmente é escolhido pela comunidade, né? Mas nesse caso, no torneio, nessa edição, nós tentamos fazer essa escolha em uma academia CNS, essa academia acabou não ocorrendo, não houve muitas sugestões de jogos, e também o próprio Koshiro, no canal Show Brasil, canal dele, e comentou alguns jogos bem interessantes desse torneio. Então, excetuando esses jogos que o Koshiro comentou, dentre alguns que foram observados, nós escolhemos comentar, acredito que com toda a justiça, o jogo entre o segundo e o terceiro colocado desse torneio. É o jogo do Hans e do Rian. Então vamos abrir o Kifu desse jogo.
o Hans jogou de Centé e o Rian de Gotê. Nós tivemos a vitória do Hans nesse jogo. E nós, primeiramente, aqui vamos passar os lances, assim, para vocês terem uma percepção geral do que foi o jogo. E depois nós comentamos mais detidamente alguns pontos importantes, certo? Então, o Hans abre o peão da torre, é um jogador essencialmente de torre dinâmica, de torre estática. Reabre o peão do bispo. Hans avança, mais uma vez, peão da torre, já deixando claro, 99% de chance de que vai jogar a torre estática. Reavança o bispo para defender essa casa, que já abre o ponto fraco, né? A defesa típica de torre dinâmica. Ainda não está 100% declarado o que o Rian vai fazer, mas é quase certo que vai para a torre dinâmica. Avança o prata aqui, que geralmente é o prata de ataque, o Hans. Rian sobe a prata também, lance válido de desenvolvimento. Abertura aqui do peão do canto, abrindo já um ponto possível de desenvolvimento do bispo. Notem que a diagonal principal aqui continua fechada, o Hans. Abrir essa diagonal poderia significar uma troca de bispos, o Hans pode estar querendo evitar isso. E o Rian se declara pela Schickenbicha, a torre na quarta coluna aqui. Então nós temos, nesse momento, desenhado um jogo típico de torre estática contra torre dinâmica, né? Um jogo de oposição. Rei 8-6, o rei começa a se dirigir para o canto, para o castelo, para encastelar, afastando o rei da zona de briga, que geralmente é onde essas duas torres estão, na ala, onde essas duas torres estão aqui posicionadas, e o rei de Gotê acompanha o movimento, também indo para o canto. Mais um passo em direção ao canto do tabuleiro, o rei do Centé, Gotê idem, e Centé fecha aqui o Bolt Castle, né, o castelo do barco, né, Funagakoi, que para considerar completo, nós temos o avanço desses dois peões aqui para desenvolver as peças. Por enquanto, pode-se dizer que a formação defensiva de Centé está praticamente completa. Gotê vai com o rei mais para o canto ainda, não declarou qual foi o castelo escolhido, mas como nós temos esse peão avançado de Centé e peão de Gotê ficou parado, muitas grandes as chances de Gotê ir para um Anaguma. E isso foi uma chance para Centé avançar mais o peão do canto, para evitar a subida do peão do canto de Gotê, diminuindo o universo de castelos que ele poderia escolher, e ainda aumentando uma possível rota de fuga do próprio rei, e reduzindo uma possível rota de fuga do rei adversário. E de fato esse lance aqui da lança avançando é declaratório que Gotê vai com o Anaguma. Centé avança os peões, começa a abrir algumas linhas de ataque, de posicionamento de peças de ataque. Gotê continua indo para o Anaguma. Centé aqui já avança o quarto peão, ao mesmo tempo que abre espaço para a torre e bloqueia a diagonal do bispo, nesse momento aqui. Enquanto que o Anaguma continua não formado. Não é algo muito usual. Alguém que começa a fazer o Anaguma geralmente quer terminar o mais breve possível. Desenvolvimento do cavalo, de Centé, começando a fazer pressão aqui no centro do tabuleiro. E notem que continua fechada a diagonal do bispo de Gotê, de Centé. Mesmo assim, Gotê fechou a diagonal do seu.
A subida do ouro aqui mostra a intenção de reforçar o Anaguma, que ainda não se pode considerar completo. O prata continua na posição original. O peão do canto sobe aqui para Centê, provavelmente para impedir uma ida do bispo de Gotê para o canto, ameaçando esse cavalo, que por enquanto só está defendido pelo prata. Nesse tipo de posição, costuma haver a subida desse prata aqui para defender a cabeça do cavalo. Então, já evitando preventivamente essa migração do bispo para essa casa 5-1. Peão opositor pode pintar um ataque aqui, futuramente um ataque de canto por parte de Gotê, já que a ala esquerda, nós não devemos esperar em princípio um ataque, porque vai ser a ala do Anaguma, a ala do castelo. Provavelmente se vier um ataque vai ser da ala direita. Aqui a abertura da linha do bispo, diagonal do bispo por Centê, já que Gotê escolheu voluntariamente fechar a diagonal do seu bispo. E aqui, já nesse momento, nós temos, na minha opinião, uma pequena vantagem estratégica para Centê, no sentido de que vai ser dele a escolha de abrir a diagonal do bispo no momento em que achar mais apropriado, com o avanço do peão 4. Mas vamos ver como segue o jogo. Finalmente, Gotê fecha o Anaguma. Centê aumenta a sua área de influência, avançando o peão central. Reforça o Anaguma aqui, aproximando o ouro, né, conectando com o prata. O Anaguma é muito questão de conexão. Nós temos generais cercando o rei, conectados entre eles, que torna uma estrutura grossa, né, estrutura espessa. Um movimento de ataque de Centê, já tradicional nessa posição. Desenvolve o prata, provavelmente por essa rota, uma rota oblíqua, né, o prata que seria o prata da esquerda. Pode ainda desenvolver o prata da direita, mas o prata da direita, nessas posições, ele tem muitas vezes um papel aqui de ajudar numa possível subida da torre. Uma aproximação aqui de ouro do castelo, faltando apenas um movimento para fechar o Anaguma. E, como esperado, prata desenvolve para o meio do tabuleiro. Notem que se prata desenvolve para o outro lado, bloqueia a diagonal do bispo. Até pode haver uma migração do prata para essa diagonal num lance posterior. Mas nesse momento é mais negócio tem mais variações, mais possibilidades de jogo. A manutenção da diagonal aberta para Centê. E Gotê faz o primeiro movimento de conflito, propriamente. Ao mesmo tempo que o peão ataca a posição de Gotê, de Centê, ainda abre a diagonal do bispo, aqui oferecendo já o embate. Talvez não fosse um momento muito apropriado ainda para Gotê começar o embate. Notem que Gotê começa, primeiramente, Gotê começa depois o jogo, né? Ele tem o primeiro movimento depois de Centê, então já sai, digamos assim, um movimento atrás. Essa é uma fase do jogo de posicionamento de peças, de preparação, de ataque e defesa, e um jogo geralmente lento, com a formação de um Anaguma. E seria mais de se esperar que, como a opção foi pelo Anaguma,
que o castelo estivesse completo, porque nessa posição, nesse momento, quando Gautier opta por começar a luta, nós temos uma posição que, se no decorrer da luta Gautier perde um prata, Sente obtém um prata na mão, já sobra um duplo aqui, um drop no fundo. Ainda tem uma questão que nós temos um peão avançado, que pode ser um ponto de ataque ao Anaguma. Mesmo assim, sem estar com a estrutura do Anaguma 100% completa, Gautier opta por começar o ataque, sendo que Sente não tem propriamente assim, não tem um ataque direto a um ponto fraco, extremamente vulnerável de Gautier, de Sente. Qualquer coisa que Sente faz, por exemplo, consegue defender a posição em um lance. Claro, se Sente não ficar sentado sem fazer nada, tem o ataque ao bispo, e esse peão pode avançar aqui e se tornar um peão avançado, uma âncora, ponto de âncora de ataque. Mas Gautier está jogando com um adversário qualificado, né? Hans não vai deixar isso facilmente. Trocando os bispos aqui, nesse momento, cada um fica com um bispo na mão e sobra esse pulo de cavalo. Sente toma o peão de Gautier e ainda ameaça um prata. A não ser que Gautier faça um lance de contra-ataque, Sente tem iniciativa. E lembre do que foi dito. Sente está justamente ameaçando uma peça que, se tem na mão, pode aplicar um ataque que começa a lhe dar uma pequena vantagem. Gautier evitou esse ataque, mas recuando o prata, permitiu o avanço do peão de Sente. E aqui a gente tem a troca dos peões na coluna da torre, algo que pode deixar Sente muito contente. Houve um drop de peão aqui para correr com essa torre, né? É aquela questão, dropa uma peça onde o adversário gostaria de dropar a sua. Então, caso Sente não faça nada, Gautier não fizesse nada, Sente poderia dropar o seu peão no próximo lance. Poderia ter outros lances melhores, mas esse poderia ser um deles. Poderia ser esse drop de peão. Então, é um lance que geralmente é feito para correr com a torre, só que, recuando esse prata, existe um outro ponto aqui vulnerável na posição de Sente, que é o peão aqui do lado, tomado do peão lateral. E nós temos uma coluna semi-aberta aqui já para a torre. Poderia haver um outro lance alternativo? Poderia. Se Sente volta com a torre para 2-9, posição defensiva não é ruim. Mas Gautier, Sente optou por tomar um peão do lado. Agora notem, Sente tem 3 peões na mão, Gautier não tem nenhum. Isso é muito importante. Um drop de bispo interessante aqui para Gautier. Aqui nessa posição não tem como defender uma promoção de bispo no próximo lance. E é interessante promover peças grandes, né? Nós tivemos aqui um ponto de abertura, um ponto de drop aqui para Gautier. Porém, observe o seguinte, mesmo que Sente faça um lance qualquer, digamos aqui de defesa, e Gautier opte por promover o bispo, não tem como fazer um lance como essa promoção. Ela não tem uma ameaça direta, assim, muito forte, imediata.
Isso faz com que o quê? Faz com que a iniciativa continue sendo de Sente. A virtude maior do bispo promovido nessa situação é promover um cercamento do rei. Aqui, esse bispo já começa a incomodar um futuro ataque, um possível futuro ataque. Essa rota de fuga do rei para a ala direita fica comprometida. Essa é a maior virtude de um bispo promovido nesse ponto do jogo. Mas com a formação de ataque de Sente, da forma com que vai se desenhando, isso acaba sendo uma compensação muito pequena. Mas ok, vamos ver como é que continuou o jogo. Na verdade, então, Sente não fez nada a respeito do drop de Gotê, esse drop de bispo. Porque seria necessário pelo menos uns 3 lances para que esse bispo pudesse ameaçar alguma coisa real. Ao passo que Gotê, então, Sente, dropou um bispo em um ataque duplo, nessa prata e nessa torre. Na verdade, esse ataque duplo foi um sacrifício de bispo, uma troca de bispo por prata, mas a compensação de Sente por essa perda material é uma grande compensação. Uma promoção de torre aqui nesse momento é uma promoção muito mais ameaçadora do que uma futura promoção de bispo de Gotê. E as próprias peças na mão. O valor teórico do bispo na mão de Gotê é maior do que de um prata, mas nessa situação de jogo, um prata na mão acaba sendo mais ameaçador do que um bispo. Notem que ainda permanece esse possível duplo aqui de prata. Nós temos, e nesse momento aqui, ainda Sente tem uma grande vantagem com relação à iniciativa, porque essa ameaça de torre praticamente exige uma resposta imediata por parte de Gotê. Essa resposta veio. Torre aqui se acercou do castelo da Naguma, né? Conectou com o ouro, agora os dois estão se protegendo, mas Sente tem agora a possibilidade de ganho material maior ainda, enquanto que esse bispo de Gotê, na mão de Gotê, teria que ter uma casa de drop muito bom para compensar prata e 3 peões à mão de Sente. E ainda toda essa vantagem de iniciativa e posicionamento e invasão dessa torre promovida. Uma casa-chave por uma possível promoção de bispo, de um drop de bispo, seria essa casa 2-2, um drop de bispo, porque muito rapidamente aqui, caso esse dragão fuja do garfo, essa tomada de bispo, de lança por bispo, teria 3 grandes virtudes. A primeira é o ganho material com a tomada da lança, a segunda é a invasão do campo inimigo com a invasão do bispo, e a terceira é a promoção, né, do bispo aumentando seu potencial. E ainda muito perto do rei, muito perto do rei. É algo muito perigoso. E sem esquecer que nós temos uma peça já, um bispo aqui no campo de Gotê, de Sente. Então isso começa a complicar bastante o jogo. Então Sente tem que manobrar de uma forma que tenha sempre em mente, esteja sempre de olho nessa ameaça. E nós temos aqui então um drop de prata ameaçando a torre. Esse drop de prata, ele não ameaça, na verdade, somente a torre, não é simplesmente uma ameaça à torre. Porque notem que nós começamos a povoar o campo de Gotê. Apesar do Anaguma ser um castelo forte, nós começamos a ocupar esse campo do adversário, e
existe uma possibilidade de atacar esse Naguma, destruir esse Naguma, digamos assim, de uma forma bruta, um ataque bruto, né, com maioria de peças. Então, mas novamente aqui, Sentê mantém a iniciativa, obriga Gotê a um lance, e notem que caso esse lance, esse drop de bispo, acaba não sendo rápido o bastante, porque, supondo, nós temos uma tomada de prata de torre aqui, praticamente obriga essa tomada do general, e aí perde o bispo e ainda ameaça aqui o general de ouro, que fica solto. Se nós temos aqui, então, a tomada da torre promovida, o bispo promovido, da torre promovida, não, o dragão, nós temos torre contra torre que segue. E aqui tem duas possibilidades. Na verdade, a possibilidade mais forte é toma o ouro do Gotê. Gotê toma. E o campo de Gotê está cheio de furos, né? Permite drops fortes aqui, futuros de torre. Pode ser feito ou imediatamente, ou mesmo imediatamente, porque esgotou a ameaça com esse deslocamento de bispo, deslocou a ameaça aqui dessa diagonal. E o Sentê mantém aqui uma iniciativa. Então, Gotê livrou a torre. Essa torre praticamente abdicou de ter um papel ofensivo nesse momento. Apenas aqui tem papel defensivo na segunda linha. E aqui defende essa lança. E Gotê, e Sentê nesse momento, opta por obter mais material em mãos aqui para um ataque ao Anaguma. E nesse momento tem 3 peças já no campo do adversário. A torre do adversário, sua peça de ataque mais forte, está anulada nesse momento. Então, o que sobra para Gotê? Como segue o jogo? Gotê promoveu esse bispo aqui, de uma certa forma aumentou o seu valor teórico, porque promovendo aumenta o número de casas que ele pode abarcar, mas por outro, ele fica mais longe do rei, ele afastou esse bispo do rei e diminuiu, por exemplo, as chances de um sacrifício futuro aqui, trocando o bispo por um ouro do adversário, no caso de uma pressão de ataque, uma possível pressão de ataque futura aqui. Mas acredito que a posição já esteja difícil para Gotê. Sentê avançou o cavalo, além de desenvolver o cavalo e ameaçar trazer aqui para alguma dessas casas e atacar a posição de Gotê, ainda fecha essa diagonal para um possível drop, né, futuro de bispo do adversário. Mais um movimento que Gotê tem que fazer para colocar o seu bispo em alguma posição de ameaçar alguma coisa. E notem, cada vez mais ele se afasta do rei e não tem uma perspectiva imediata de retorno a um ataque direto, porque as linhas estão bloqueadas por esses peões. Estão bem defendidos, bem protegidos pelo prata. Notem que Sentê, apesar de não ter um castelo com um nome propriamente dito, de uma estrutura, nós temos funcionalmente algo muito sólido. Nós temos 4 generais conectados, próximos ao rei, e uma rota que esse rei pode seguir entre esses generais. Algum problema futuro, o rei pode correr para a ala direita,
sendo que esse bispo promovido cada vez mais se afastando do rei, e formar terra arrasada aqui na ala esquerda. Deixa Gotê vir para a ala esquerda. Eu tenho que proteger meu rei, eu saio correndo com ele, sem problema nenhum. Aqui nós temos então um drop de cavalo. Traz a quarta peça ameaçando a posição de Gotê. Ameaça a tomada desse peão, principalmente ameaçando a torre aqui. Mas acredito que esse lance, acredito que Centê já teria condições de fazer algo melhor, algum lance melhor de desenvolvimento, de ataque. Na verdade, nós temos 4 generais aqui, protegendo o rei de ameaça praticamente incipiente nesse momento. Acredito que em vez de usar uma peça na mão, a gente poderia ter um avanço aqui das peças de Gotê, de Centê, e um desses pratas aqui, principalmente esse prata da coluna 5, se converter em um prata de ataque e atacar obliquamente esse Anaguma. Mas, ok, vamos depois... depois a gente abarca esses pontos-chave aqui do jogo, certo? Tivemos esse drop de cavalo. Finalmente, Gotê completa o Anaguma, aproximando esse general de ouro. Como dito, o cavalo toma esse peão, ameaçando não só a torre nesse momento, como também um ataque raio-x futuro a esse bispo promovido. Nesse momento do jogo, esse bispo promovido é a única peça atuante de ataque de Gotê. Se esse bispo promovido some, Gotê fica absolutamente sem ataque. E tivemos aqui a fuga da torre e a tomada aqui de mais material por parte de Centê. Acredito que Centê poderia ter um lance mais forte nesse avanço aqui de prata promovido, porque agora ficam 4 peças de ataque, ficariam 4 peças de ataque e muito próximos aqui do Anaguma. Se ainda quiser obter material, vantagem material, esse avanço lento e gradual aqui é imparável. E ainda, ao chegar nessa casa, possibilita o cavalo subir aqui. Então, acredito que poderia ser mais agressivo com esse lance de avanço aqui de prata promovido. Essa lança está morta. Nesse momento, a lança está morta. E não tem um lance assim que a lança promova uma ameaça muito forte e muito imediata que justificaria essa tomada. Então, o que aconteceu então? Houve uma tomada de lança aqui por parte de Gotê, de Centê, e uma tomada de lança por parte de Gotê. Quando um exército está bastante forte, não é muito negócio deixar o adversário começar a tomar peça, trocar peça, porque cada vez mais ele vai aumentando as suas possibilidades de ataque. Agora, Gotê já tem um bispo promovido no campo do adversário e 2 peças em mãos. De repente já dá material suficiente aqui para um Ksume, e o rei ele está relativamente seguro nesse momento, mas com um aumento de peças aqui na mão do adversário, pode ser acossado, né, de uma forma muito rápida no shogi. Ok, nós tivemos uma tomada aqui de peão pelo cavalo. Realmente o peão estava desprotegido. Mas um recuo aqui de torre já propõe, por exemplo, uma troca de torres. E lembre que a gente acabou de comentar, pode não ser negócio sem ter começar a dar peças em mãos. Então,
evitou a troca aqui, aumentou a força de ataque nessa linha 2, mas esse prata promovido, por exemplo, que poderia nesse momento atuar mais firmemente aqui no ataque, ele já está atrasado, já está muito longe do campo de batalha. Aqui já não está cumprindo nenhuma função assim mais forte. O reforço aqui, com esse drop de lança que está conectado a esse ouro e essa torre. Notem que a gente tem uma estrutura aqui de defesa muito conectada. E ok, vamos ver como é que segue o jogo. Sentê tem que se cuidar para não errar, não começar a errar e começar a atacar esse Anaguma muito fortemente aqui por esse lado, começa a trocar peças, vai dar peça na mão de Sentê. Vendo que ainda que o rei está em uma ala que não está com uma proteção muito forte e tem uma peça que, apesar de longe, ela tem uma influência longa e pode ajudar num possível cercamento. Aumenta aqui a pressão de ataque e Gotê já acha uma casa e uma coluna semi-aberta para colocar essa torre. Já ameaça ativar a torre. E Sentê faz uso de mais uma peça que tinha na mão para atacar a posição de Gotê. Ok. Retorna aqui. Nós temos uma troca que materialmente favorece Sentê. Uma torre por um cavalo. Só que volta a ter duas peças na mão, Sentê. E nesse momento do jogo, cavalo é uma peça que pode fazer a diferença. Ela ataca a médio alcance e é muito bom para servir de apoio, de âncora para outros drops de outras peças, principalmente generais e peões. E Gotê ainda tem o Anaguma, que é um castelo muito forte. Tem uma formação defensiva ainda quase intacta. Ok, a gente tem um drop imediato aqui de torre, por parte de Sentê, a torre que acabou de obter. Volta o ouro para a posição original. Notem que se Sentê tivesse peão em mãos, poderia, no Tetsuji, dropar esse peão nessa casa 5-1. Já bloqueia, tem um bloqueio chato aqui nessa linha de ataque de Sentê. Gotê, em muitos momentos nesse jogo, vai sentir falta desses peões na mão aqui, desde lá da abertura que está sem esses peões. A gente tem agora um aumento de pressão de ataque, é mais uma peça recrutada por Gotê, por Sentê, para atacar a posição do Anaguma. E finalmente um lance de contra-ataque aqui. E começa a contra-atacar com força. Gotê já começa, já dropa um bispo que ao mesmo tempo vem a somar na defesa, defendendo um ponto estratégico aqui da sua posição, como ataca uma lança de forma muito perigosa. Sentê não pode ignorar essa ameaça. Então, essa subida aqui do prata bloqueia a diagonal. Bloqueia bem a diagonal, porque ainda tem essa outra casa que prata pode subir para atacar o bispo, como o peão pode subir e bloquear. Só que esse prata, que defendia o peão da coluna 4, se foi. Agora já dá a chance para Gotê trazer o bispo promovido dele de volta ao jogo, e de volta ao jogo de uma forma muito perigosa, ameaçando uma posição muito próxima ao rei. Nós temos esse avanço aqui de prata, que além de defender os peões aqui da posição, ainda fica conectado com o ouro, e uma defesa bastante leve, e realmente tem a intenção de expulsar o bispo promovido dessa diagonal.
porque esse bispo promovido, o domínio dessa diagonal, nesse momento, impede uma possível rota de fuga aqui do rei para a ala direita do tabuleiro, que poderia ser uma boa opção para Gautier. Gautier recua o bispo promovido, mesmo assim mantém uma pressão na posição adversária, e Sente recua a torre, ameaça o bispo desprotegido aqui de Gautier, mas ele retirou a torre de uma posição de ataque. E nesse momento, Gautier fez uma escolha interessante aqui. Na verdade, nessa posição, uma escolha natural, porque não tinha outras casas para esse bispo de qualquer forma, mas sacrificou o bispo por uma prata em uma situação que pode ser interessante para ele. Agora já tem uma prata, um cavalo e um peão, pela primeira vez no jogo, em mãos. Com esse setup de peças, já é possível causar algum incômodo. Ok, um drop de peão aqui contra o prata. Tendo só um peão na mão, os drops podem ter que ser muito bem pensados. E esse foi um bom drop. Tá protegido aqui, ameaça diretamente a posição defensiva de Sente. Deslocando esse prata diminui a conexão de defesa. E a escolha de Sente foi recuar o prata. E um drop de cavalo aqui com um duplo. Apesar de ele de poder ser tomado por essa torre promovida, está protegido pelo bispo promovido. Aqui, Sente recuou o prata. Gautier avançou esse peão promovido, assim, ameaçando, dando um duplo nos dois generais. Mas deu uma escolha a Sente. Sente tomou o bispo promovido e Gautier retomou com esse peão. Essa troca não fez muito sentido, a promoção do peão nesse caso. Acredito que seria muito melhor, nesse ponto, em vez de tomar o bispo promovido, tomar... Aqui promoveu. Em vez de tomar aqui, Sente, seria melhor para Gautier tomar aqui o peão. Tomar o peão aqui. Aí Gautier mantém o bispo promovido, mas não tem uma ameaça muito imediata, continua uma pressão de ataque e uma formação defensiva que o torna seguro, e nesse momento nenhuma peça pressionando o ataque. Gautier perdeu o peão que tinha na mão, mas o jogo seguiu com essa tomada. A outra questão é que, tomando esse bispo promovido, permite essa captura aqui de Gautier, e ameaça o cavalo, também demanda uma resposta imediata. É claro que essa resposta imediata pode ser o pulo de cavalo promovendo, aumentando a pressão de ataque. Mas nesse momento que Sente optou por reforçar aqui a defesa.
Então aqui começa as complicações do jogo, as trocas de peças. E com essas trocas de peças, Gautier mantém agora uma situação em que tem 4 peças na mão, apesar de não ter nenhum peão em mãos, ok? Mas tem 4 peças na mão e um Anaguma ainda intocado. Bom, vamos ver como seguir o jogo. Agora um drop interessante aqui de Gautier, ameaçando diretamente uma linha que está posicionado o rei oponente. E Gautier e Sente ignora essa ameaça, reforçando aqui a sua posição. Antes, lembrem que Sente tinha várias peças no campo do adversário, e nesse momento, com as trocas de peças, ficou só com 3 peças, fora as peças da mão. Então, ok, essa é uma ameaça válida, só que continua ainda muito longe do rei. E uma virtude do Anaguma é facilitar os cálculos. Existe a possibilidade de facilitação de cálculos para defesa. Aqui Gautier opta por um drop de prata, aqui reforçando a sua posição. Ainda não estava muito seguro de continuar o ataque. Talvez nesse momento um drop de cavalo, que poderia ser mais ameaçador. Esse é um ponto fraco na defesa de Gautier, de Sente, principalmente porque esse peão está avançado e a gente já recruta 2 peças aqui atacando. Tem um dizer do Shogi que em alguns momentos assim, que a posição é uma posição de luta, nessas situações a gente começa a atacar com as peças menores. Gautier não tem peão na mão para atacar, mas poderia atacar com subida. Não tem nenhum peão aqui muito em posição de subida para atacar imediatamente, mas poderia dropar, como dropou lança, poderia dropar cavalo. Seria mais coerente com o lance anterior, inclusive, com o espírito do lance anterior. Ok, um lance defensivo, esse engrossamento aqui do castelo. E a gente tem aqui então o avanço de peão, atacando com essas peças menores e justificando esse drop anterior de lança. E a posição de Gautier fica cada vez mais ameaçadora em um jogo que o Sente tinha controlado facilmente. Ok? Essa troca, a gente tem agora uma tomada de peão, abrindo espaço para um drop de cavalo, um ótimo duplo aqui. Fuga do rei. E nesse momento, Sente já tem um ouro em mãos, uma peça poderosa de finalização. Gautier tomou de ouro aqui. Talvez poderia ser interessante a tomada de rei, porque, certo, possibilita algumas ações de ataque por parte de Gautier, como essa tomada de lança aqui, ameaçando essa coluna. Só que notem, Gautier não tem nenhuma peça de longo alcance de ataque em mãos. Daria talvez para controlar a situação com um drop consecutivo aqui de drops consecutivos de peão para tomar essa lança. E principalmente o rei nessa posição vê uma boa perspectiva de fuga para o lado direito. É difícil cercar o rei nessa situação com 2 generais e um peão. E como as peças de longo alcance aqui estão nas mãos de Sente, é bem provável que uma fuga de rei definisse o jogo nesse momento. Mas ok, tomou de ouro. Ainda existe uma rota de fuga possível para o rei nesse momento.
E aqui um drop de ouro que me parece precipitado nesse momento por parte do CT, ameaça aqui a tomada desse peão, uma escalada desse ouro para o ataque, mas novamente torna cada vez mais possível para CT a fuga do rei para a ala esquerda, para a ala direita. Só que em vez de fugir, CT optou por reforçar a defesa, dobrar a defesa nesse peão, usar uma peça que tinha em mãos, e aqui assim, reforçou mais ainda a defesa aqui no caso nesse drop de prata, né? Mas eu acho que nessa situação de jogo o CT poderia ir, o Gautier poderia ir por algo mais agressivo, como um drop de prata nessa posição promove um bom cercamento aqui. Já notem como o rei de CT está numa posição desconfortável. E para Gautier e para CT invadir e ameaçar o rei diretamente, vai ter que trocar peças para destruir um Anaguma que está formado com muita força. Poderia estar bastante desconfortável aqui a posição de CT. Mas, ok. Gautier optou por esses lances defensivos. E agora Lança foi chamada para o jogo. E uma nova carnificina aqui, uma nova troca de peças. Claro que aqui seria muito fértil a gente parar cada lance desses para ver o que aconteceria se em vez de trocar aqui, trocasse ali, ou não, em vez de trocar, fizesse um lance de contra-ataque. Notem também que as peças na mão de CT começam a ficar cada vez mais numerosas, mas Gautier tem algumas peças em mãos, mas a ameaça de cercamento já não é tão grande. Esse cavalo aqui foi um bom drop, um bom lance de cercamento. Ainda existe a possibilidade de Gautier de CT fugir com o rei, se nesse momento joga rei para 5-7, pode aproveitar essa rota de fuga. Em vez disso, tentou correr com o cavalo, nesse momento, e possibilitou que o cavalo fizesse o seu papel de âncora, dropando o peão e dando cheque. Ok, o rei foge por meio do tabuleiro, difícil de dar mate em um rei no meio do tabuleiro. Possibilitou essa tomada aqui do peão com a lança. Agora, se cavalo foi dropado aqui justamente para defender esse ponto, tomar lança, ouro toma cavalo, fica novamente com 2 cavalos em mãos e o peão em mãos. Gautier está pior no jogo, então tem que fazer os seus esforços para atacar de alguma maneira. CT nessa situação ou poderia tentar anular o ataque de Gautier ou ir para cima num contra-ataque mais rápido e atacar com mais força. Mas é difícil atacar o Anaguma. E notem, nessa situação, nesse momento, são 2 peças atacando só. O que já foram 5 peças e antes 3 peças, agora são só 2 peças atacando, apesar de serem 2 dragões. Então, de fato, houve essa tomada do ouro. Tomada aqui do cavalo, ameaçando promoção de peão. Essa promoção de peão, nesse momento, não é interessante, porque bloqueia a linha de ataque das 2 peças mais poderosas, né, do tabuleiro. E o rei, finalmente, nesse momento, está numa posição interessante. Aqui, ele está no meio do tabuleiro e com uma rota de fuga muito clara. Essa é uma virtude nos jogos do Hans. Ele costuma fazer uma defesa leve e operar num espaço muito pequeno de tabuleiro com o rei. Mas acaba sendo muito temerário. Precisa de sangue frio, coragem para jogar desse jeito. A gente tem uma promoção, então, de Toquim. E justamente aqui, acredito que o propósito principal dessa promoção era ter um ouro em mãos. Aí tudo bem, depois dessa troca,
Gotê tem um ouro em mãos. Tem um ouro, 2 cavalos e um peão. Esse cavalo foi posto para dar... Ele deu um duplo aqui, ok. Fuga, troca de peças. Só que nesse momento tem uma situação interessante no tabuleiro. O rei de Gotê, de Sentê, tá sozinho. Tá absolutamente sozinho no tabuleiro. Mas Gotê tem peças na mão. É uma situação que, dependendo da formação do tabuleiro, poderia ter uma possibilidade de tsume. Só que como está aqui agora, se Gotê começar a dar cheques indiscriminadamente, muito fácil para Sentê usar qualquer uma rota de fuga, que está protegida por 2 dragões, e no momento que esse rei invadiu o campo de Gotê, acabou o jogo. Não tem mais como dar mate. Então, muito bom drop aqui de prata. Nessa situação seria, acredito que o melhor a fazer. É a melhor forma de cercar esse rei. Só que nessa situação aqui, Gotê Sentê já está com muita peça na mão. Então, um drop de ouro volta a colocar o rei em uma posição relativamente desconfortável. Se houver trocas de peças generais aqui e um cercamento do rei, fica complicado. Acabou de perder a rota de fuga, a melhor rota de fuga, que é para a ala direita. E notem como fica mais desconfortável ainda, cada vez mais desconfortável a posição de Gotê, de Sentê, que está operando com o rei num espaço curto. E agora surge uma nova rota de fuga interessante, que é o lado esquerdo. Acaba ficando com pouca peça na mão, Gotê, para ter um cercamento eficiente, mas na medida do possível ele faz um trabalho interessante aqui, dropa sua última peça da mão, mas esse rei está seguro, está relativamente longe das peças atacantes, não tem uma forma de um ataque muito rápido aqui. Então, claro, só se Sentê errar muito. Não precisaria ter tido esse avanço, e aqui possibilita a Gotê ser cada vez mais ameaçador na sua posição, consegue avançar um pouquinho mais, assim, um peão para uma futura ancoragem de peças aqui de ataque. E Sentê ainda não vai para ataque, coloca dropa uma peça, mais uma peça. Sentê ameaça aqui, uma promoção de peão. Reforça a defesa com um drop de mais um prata, mas ainda tem uma quantidade muito grande de peças na mão, e acabou as peças de Sentê, de Gotê na mão, e isso o obriga a fazer algum lance com as peças que estão no tabuleiro. Esse ouro aqui avança para proteger uma promoção de peão, mas nesse momento está realmente muito difícil. O que acontece? Se Sentê começa a querer invadir o Anaguma com força, numa situação, por exemplo, de troca aqui, materialmente falando, essa troca de 2 dragões, 2 torres, de uma torre por 2 ouros, é muito boa. Mas já dá uma peça em mãos aqui para Gotê, o que não é bom numa situação dessas. Aqui já fica mais pressionado a posição de Gotê. Mais pressionado a posição de Sentê. Então, com esse avanço de ouro, já está indo para o desespero. Tirou a proteção que tinha esse prata. Então, o material muito pouco realmente para Gotê tentar fazer alguma coisa. Avanço de peão promovido. Gotê, Sentê tira o cavalo da reta.
Esse toquinho, na verdade, faz um duplo aqui. Como é um peão promovido, acaba não tendo grandes perdas. Assim, na troca de uma prata por um cavalo, enfim. Mas já é mais uma peça que tem mãos. Em vez de tomar esse cavalo, ameaça esse prata. Interessante porque o cavalo aqui, esse rei vai ficando cada vez mais cercado. No seu desespero, o Gautier está fazendo, acredito que, o melhor trabalho possível. Saint-Étienne abre um respiro para o rei, com esse avanço de cavalo, além de aumentar a pressão de ataque. Abre mão de um prata, que foi trocado. Esse prata, acho que poderia ter tido uma ocasião melhor de drop. É fácil para o rei de Gautier. Poderia fugir até para o lado esquerdo, acredito, seria melhor, porque Saint-Étienne não tem peças em mão, Gautier não tem peças em mãos, mas optou por vir para 6-7. E aqui o prata promoveu, mas sem... Só para defender esse ouro, na verdade. Mas acredito que abdicou completamente do ataque aqui, de um possível ataque Gautier. E agora a posição de Saint-Étienne não tem mais como defender. Esse cavalo nessa posição serve como âncora para um drop de outro cavalo. Essa tomada é obrigatória, senão é mate. Um duplo. Aqui. Rei tem que fugir, porque não tem como tapar cheque de cavalo. E aqui, cheque. Essa posição, na verdade, não tem defesa mais. Tem muita peça na mão de Saint-Étienne e tem inúmeras formas de tentar sul. Bom, esse foi o jogo, então. Foi um jogo de oposição. Um Anaguma interessante, uma defesa firme por parte de Gautier. E depois um contra-ataque que ainda conseguiu resistir bravamente, mas teria uma forma de Saint-Étienne liquidar a fatura mais rápido. Vamos ver aqui, rever esse jogo e parar em alguns pontos-chave. Que lance de desenvolvimento. Ok. Nesse ponto aqui, Gautier começa o ataque. Esse é um lance-chave no jogo. Como antes comentado, em vez de ir para o ataque, de começar o ataque, acredito que o ideal seria terminar o Anaguma aqui. Eliminaria alguns pontos fracos da defesa e deixaria Gautier mais livre para atacar. O que poderia ser feito, por exemplo, a partir da ação do prata de ataque. Um ataque oblíquo, aqui com futuro apoio, por exemplo, de torre. Bispo já está numa colocação aqui de uma diagonal excelente para ataque. Então poderia ter formas de ataque mais eficientes. Então, a opção de Gautier nesse jogo foi essa. Aqui Gautier poderia ter tomado talvez de cavalo. A pressão aqui nesse ponto seria maior. E esse cavalo, de qualquer forma, estaria protegido pelo prata nesse momento. Um possível ataque de bispo. Um novo drop de bispo em alguma dessas casas aqui por parte de Saint-Étienne. Mas ok, a opção foi pela tomada de prata e possibilitou então para Saint-Étienne esse ataque. O prata recuou e se deu essa troca de peões excelente aqui. E nesse momento, um drop de bispo também que não foi ameaçador o suficiente, acredito que na posição. Acredito que Gautier sentiu a necessidade de atacar, de contra-atacar, porque viu a sua posição mais complicada aqui, com as peças de Gautier vindo para cima, Saint-Étienne vindo para cima. E esse drop que com certeza pegou o Gautier desprevenido. Uma manobra muito bem feita do Hans. E esse ataque na torre
demandou uma resposta imediata. E nesse momento do jogo, Centê fez uma escolha. Nesse momento do jogo, Centê ele tem a iniciativa e a defesa está segura, não tem nenhum grande problema aqui. Então, creio que o melhor lance nesse momento seria a subida de cavalo. Ele teria dois sentidos. O primeiro seria prevenir esse drop de bispo, que daria esse duplo desconfortável. No caso de um drop de bispo, Centê mantém aqui se mantém ganhando material, esgota a ameaça de Gotê e continua com a iniciativa. E a segunda e mais importante função desse cavalo é o seguinte: digamos que Centê faça um lance qualquer, como neste momento completar o Anaguma. Agora vem toda uma possibilidade, uma gama de possibilidades de ataque de canto. O castelo de Gotê já está sendo ameaçado pelo lado, por um dos lados aqui. Nessa situação, o ideal no shogi é a gente buscar um ataque em pinça. É a gente buscar um cercamento do rei. E que nessa posição, aqui, o natural seria continuar com o avanço de cavalo, por exemplo, e um futuro drop de peão. E a gente já tem uma peça cercando, um dragão aqui no sabaque, ou seja, cumpriu seu papel no tabuleiro, e toda uma possibilidade de ataque de canto aqui. Tem inúmeras formas nessa posição de Centê destruir o Anaguma aqui pelo canto. Nós podemos aqui tentar... E ainda, além da torre, ainda tem cavalo cercando aqui. E nenhuma perspectiva de uso desse bispo que está perdido aqui nesse momento no campo de Centê. A situação fica realmente bastante difícil e se mantém e demanda daí fica muito na defensiva a posição de Gotê. Por exemplo, avança cavalo, digamos que vem esse drop de bispo, só uma possibilidade aqui. Daria para, nessa situação, tanto ignorar o drop e ir para a briga, mesmo com esse bispo promovido aqui. A gente dá para reforçar a defesa aqui uma situação dessas aqui, por exemplo. Aqui dá para correr com esse bispo promovido, promovo, tudo bem, mas fazer uma formação defensiva aqui para o rei, ameaçando aqui o ouro nesse momento, ou então até mesmo ir para uma troca aqui. Ok, não tem nenhum ponto muito forte imediato de drop de torre nesse momento, então pode continuar com o avanço de cavalo e promoção aqui, continua cercando o Anaguma, ou então nem fazer isso nesse momento e ir para o ataque de canto. Aqui, digamos, tome de lança. Dá para tomar lança direto, ou então trocar peças aqui. Aumenta a pressão aqui com um drop de lança nessa posição, ou então um drop de bispo nessa posição, defende essa diagonal, ataca a torre
e ao mesmo tempo ataca a lança, aumenta a pressão de ataque. Muitas formas possíveis. Se a opção é tomar de cavalo, a gente troca aqui. Aqui, uma opção, por exemplo, toma de lança, vem esse novo drop de cavalo aqui, aumentando a pressão e ainda sobrando essa casa para um futuro drop de bispo. Então de prata, digamos, prata é ameaçada, mas suba. Sobra um peãozinho aqui. Caso opte por trocar prata, o Anaguma já vai ficando bem destruído. E de novo, sobra esse drop aqui de bispo. Vários outros drops perigosos aqui, apoiado pelo bispo. Então, creio que tem uma série de formas aqui de atacar o Anaguma nessa posição e que seria o ideal para ocorrer nesse jogo. Bem, avançando ainda um pouco o jogo na situação em que está. Existem alguns outros pontos que dá para ver aqui. Nesse momento, como a gente já viu, acredito que uma melhor opção por parte de Gotê seria tomar aqui esse ouro, porque nesse momento o que o Sentê pode fazer de muito problemático aqui no ataque? Quando a gente tem uma dúvida se vai tomar uma peça ou outra, uma coisa interessante é ver se a tomada da nossa peça vai dar um cheque, que é a maior ameaça que pode ter no shogi, porque demanda uma resposta imediata obrigatória. Se não vai dar um cheque, será que a tomada do nosso lance, um lance mais agressivo, demanda uma resposta imediata de Gotê? Porque aqui, se Sentê faz um lance qualquer, aqui, digamos, salvando o material, Gotê perde mais material ainda. E pode ficar numa posição horrível no tabuleiro. Então, nesse momento aqui, essas trocas demandam realmente muita reflexão. E mesmo 60 segundos pode ser pouco tempo. Mas tem alguns elementos que podem ajudar na nossa árvore de decisão, que é essa avaliação de quão ameaçador o nosso lance pode ser em detrimento do inimigo. Se o nosso lance for mais ameaçador do que o do inimigo, a resposta dele ao lance vai ser imediata, vai ser obrigatória. E depois a gente pode ver o que fazer com o nosso. De repente nós podemos nos livrar de uma ameaça que esteja havendo, né, a nossa posição com isso. Com essa troca, essa nossa preferência pelo primeiro lance mais agressivo. Avançar um pouco mais. E como dito, acredito que nesse momento aqui, em vez de aumentar uma pressão de ataque, numa posição aqui que o ataque de Gotê é virtualmente muito fraco, inexistente, né? Notem que se Gotê dá um cheque aqui de uma maneira qualquer, tomando aqui com a lança, digamos, em vez de avançar essa torre, o ideal, acredito que seria ir com o rei por uma parte menos povoada do tabuleiro. Já tentar invadir, já buscar uma invasão do rei aqui no campo do adversário. Porque aqui vai fazer o quê? Gotê vai fazer o quê numa situação dessa? Se toma inadvertidamente esse peão aqui, perde material.
O melhor lance, talvez, aqui nessa posição seria justamente o cercamento de prata, como foi visto antes. Só que agora, como tá, é só aumentar aqui a possibilidade de rota de fuga, porque esse dragão está cuidando muito bem de possível drop de cavalo aqui de cercamento. Então, com esse lance, praticamente liquidaria a fatura, né? Então, esse é um outro recurso que é muito interessante manter sempre em mente. Se a posição está segura e está estável, dá para simplesmente sair correndo com o rei e ok, era isso. Bom, acho que nós já ficamos bastante tempo aqui nesse jogo, né? Vamos terminar só aqui com essa sequência que já foi bastante discutida. Vamos mais para perto aqui do final do jogo. Mostrar um último Tetsuji, que é a repetição de ataques, né, por cavalos. Notem que Sentê tem um cavalo em mãos e avança o cavalo para uma posição aqui, para a posição 7-5, que serve de âncora aqui, não para um futuro pulo dele próprio, mas de um drop de um cavalo que tem na mão, porque é um ataque, é como um combo de jogo de videogame, de luta, por exemplo. Tu dá 2 cacetadas num golpe só. Pronto, 2 cheques de cavalo aqui. E isso daqui foi o que foi necessário para destruir o Anaguma de vez. Em um momento do jogo que Sentê realmente estava muito tranquilo com relação à vantagem material e peças nas mãos. Aqui não foi nada difícil de achar um Tsumi, que o rei já estava suficientemente cercado aqui e o recurso de Gotê estava ineficiente. Então, agradeço por terem acompanhado o vídeo e aqueles que participaram do torneio, né? Agradeço pela participação de todos e nós esperamos vê-los novamente numa futura edição, uma 4ª edição do nosso torneio CNS. Até mais.